Então vamos lá. Então a Joana de Anjos, continua dizendo a respeito dos problemas humanos. Necessário estudo do eu profundo, meta existencial mais urgente. Então olha só, pessoal, ela coloca em várias oportunidades, ela nos diz que o grande objetivo existencial nosso é a detecção do self. E o que representaria essa detecção do self? A detecção do espírito. Porque aí a gente percebe que ela usa o termo self como sinônimo de várias denominações, tá? Vários termos. Eu profundo, eu divino, eu crístico, eu cósmico, self imortal, espírito eterno, tudo como sinônimo de self. Então, buscar a nossa essência divina equivale a buscar o espírito eterno. Porque o que há de divino em nós é o ser eterno. Vocês percebem? Uma coisa tão simples, Mas é a realidade mais profunda nossa. O que há de eterno em nós é o eu divino. Fomos criados por Deus, temos a fagulha divina dentro de nós, somos expressão divina e somos eternos. Somos imortais, somos indestrutíveis. Só essa questão já faz a gente desfazer muitos medos, muitas inseguranças, A gente se identificar com o self, se identificar com o espírito imortal. Eu me descobri como espírito imortal. Eu não sou mais um corpo. Eu sou um espírito. E enquanto espírito, eu sou indestrutível. O meu corpo é destrutível. Mas eu, como espírito, não sou destrutível. Eu sou indestrutível. Tá? Até Jesus, ele nos lembrou essa realidade, falando assim: não temam aqueles que podem destruir o corpo. Temam aqueles que podem rebaixar a alma. Rebaixar o espírito. A esse temei. Por quê? Porque aquele que pode matar o corpo, ele pode não fazer nada à alma. Eu posso até, um ladrão vem e mata o meu corpo, vamos supor, Eu desprendo do corpo, eu vou continuar existindo, numa outra realidade. Depois eu vou reencarnar novamente, vou continuar evoluindo. Então isso não deve ser o fator mais preocupante para nós. O que seria o fator mais preocupante? O rebaixamento da alma. Ou seja, deixar que alguém me rebaixe enquanto ideal, enquanto hábito, conceitos, atitudes, Deixar que alguém me rebaixe, isso é algo que realmente faz mal para o espírito, Isso nós temos que tomar cuidado, Por isso que o mais urgente na nossa vida é a detecção do self, detectarmos o self. É valorizarmos o que há de espiritual na nossa vida, a começar por nós mesmos, Nós espíritos, para que o que há de espiritual, o que há de espírito em mim, seja mais importante do que o que há de matéria. O que há de espiritual na vida ganhe primazia sobre o que há de material. E aí, uma outra questão que é consequente dessa. A detecção do self e o bom ajustamento com o ego. Que Joana de Anjos chama de felicidade. Uma das conceituações de felicidade que ela nos dá é o perfeito ajustamento entre o ego e o self, entre o self e o ego. Ok, pessoal? Porque isso significa o quê? Significa eu me identificar enquanto espírito imortal que sou, mas eu não negar a realidade material em que eu estou. Porque, historicamente, muitos de nós, em contato com a religião, em contato com ensinos profundos, muitas vezes, nós temos até buscado o espírito, ou buscado ideais religiosos, e frequentemente temos também abandonado a matéria. A gente tem feito assim, ou a gente está na igreja ou a gente está na guerra, Ou a gente está,
Ou a gente está supervalorizando o espírito e negando a matéria, ou a gente está supervalorizando a matéria e negando o espírito. Né? O Espírito Jorge, na última lição do capítulo Sede Perfeitos, do Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem aquela lição, cuidar do corpo e do espírito. Cuidar do corpo e do espírito, né? Inclusive o Jorge fala bem assim, é um espírito amigo, né? Ele fala assim, uns querem o rebaixamento, uns querem o aniquilamento do corpo, outros querem o rebaixamento da alma. Onde é que está a virtude aí? Em nenhuma das duas posições. Está tudo errado, né? Tanto o aniquilamento do corpo, quando eu só busco o espírito, quanto o rebaixamento da alma, quando eu só busco a matéria. Mas a ciência do bem viver está no meio. A ciência do bem viver está nesse bom ajustamento. Por isso que a Joana de Ângeles chama de felicidade o perfeito ajustamento entre ego e self. A vivência interior bem ajustada com a vivência exterior. Nós estamos usando o ego aqui. Nós estamos usando a razão, a análise, nosso discernimento. O ego, ele se utiliza do sensório para entrar em contato com o ambiente. Porque o ego é a estrutura psíquica que mantém contato com o mundo de fora. Tá? Só que quando nós estamos aqui usando o ego para captarmos os conteúdos do self, como nós estamos fazendo, os conteúdos do espírito, nós estamos usando o ego com o que ele tem de melhor. Nós estamos equilibrando o ego. Nós estamos conhecendo melhor as leis universais, as leis divinas, o psiquismo, para quê? Para que nós equilibremos o ego, e o ego, captando os conteúdos do self, faz com que o self passe a dominar o ego. Então, veja bem, a gente vai usando o ego para captar os conteúdos do self, os conteúdos elevados. É como se o self fosse encharcando o ego. Imagina uma buchinha que vai sendo encharcada de conteúdos superiores. Certo? Eu não acabei de falar que o ego é a estrutura que entra em contato com o ambiente, com o mundo de fora? Isso equivale a dizer que cada atitude minha agora, na vida de relação, vai estar permeada pelo self. Quanto mais eu me detenho nessa análise dos conteúdos superiores, mais eu vou me encharcando desse conteúdo superior, de modo que eu possa dizer, como diz Paulo de Tarso, que não sou mais eu que vivo, mas é o Cristo que em mim passa a viver. A gente não está com essa bola toda, né, pessoal? Eu estou só parafraseando Paulo de Tarso. Né? Deveria ser assim, deve ser assim. É o que a gente pode vir a ser. Né? E Deus abençoe que seja mais rápido. Né? Que a gente consiga, né, tio, fazer esse processo mais rápido. Né? Mas esse é o nosso objetivo. Que a gente capte os conteúdos do self e cada atitude, cada pensamento, cada encontro com as pessoas seja um encontro permeado pelo self. É possível isso? O que vocês acham? É possível? Jesus foi o protótipo disso. É possível. Tudo que eu fiz, vocês poderão fazer também e muito mais. Então, ele deu uma noção de que era possível. Tá? No nosso trabalho, na religião, em casa, quando estivermos sozinhos, em sociedade, no lazer, tudo que formos fazer tem o cunho da elevação, tem o cunho da ética espiritual, do referencial de saúde. Tá? Se nós nos sentirmos muito distantes disso, não tem problema. É só o caminho que nós temos que percorrer para diminuir essa distância, para nos reidentificarmos com a nossa essência divina. Tá? Então vamos lá. Imprescindível o emergir do eu profundo,
para o desabrochar dos potenciais das percepções paranormais. Então aí tem uma outra questão. Olha só, eu acho fascinante isso, pessoal. Eu vou falando aqui e vai surgindo tanta coisa, um assunto tão amplo, né? Eu acho fascinante isso, porque é como se fossem pedacinhos de um quebra-cabeça. Vocês percebem? É como se fosse um quebra-cabeça que a gente vai juntando, né? Quando começa a emergir o eu profundo, ou seja, quando o eu divino começa a se agigantar, né? O que acontece também? Todo potencial superior começa a surgir. Ora, o eu divino, o self, não é a expressão de Deus em nós? Dentre os potenciais divinos que nós trazemos, a paranormalidade faz parte. A paranormalidade faz parte. Todo o potencial que foi estudado por Joseph Banks Heine, né, o criador da parapsicologia, né, ou na metapsíquica, né, que eu acho que com Charles Richer, né, e os estudiosos da psicobiofísica e tal, todo esse potencial superior, estudado no Espiritismo, como mediunidade, intercâmbio com os espíritos, está dentro do potencial divino possível à criatura. E Joana de Ângeles diz que é imprescindível o emergir do eu divino para o desabrochar do potencial superior. E vejam que muita gente vê a mediunidade como estorvo, como doença, como uma coisa ruim, que eu quero me livrar da mediunidade. E não é. Mediunidade é uma concessão que nos foi dada, ou uma conquista que foi merecida pelo autoconhecimento, pelo autotrabalhar, como a gente está vendo com a Joana de Ângeles. Até normalmente a gente costuma dizer que mediunidade não tem nada a ver com moralidade. Entre aspas, hein? Mediunidade não tem nada a ver com moralidade. De certo modo não, e de certo modo sim. Aqui a gente está vendo claramente que Joana de Ângeles relaciona mediunidade ao surgir, ao desabrochar da paranormalidade. Relaciona moralidade, aperfeiçoamento com o desabrochar da paranormalidade. Tá? Só que tem duas formas da gente lidar com a mediunidade. Primeiro, quando a gente deve muito do passado, a gente se comprometeu muito e tal, nós precisamos reencarnar em tarefa de pagarmos essas dívidas. Então, fazem um tratamento magnético conosco no plano espiritual, tal, e a gente vem com um potencial mediúnico que não nos pertence ainda. A gente vê claramente isso nas obras. A gente vem com um potencial mediúnico que não é nosso, que é um empréstimo que foi feito, a título de concessão temporária. Uma ferramenta que é colocada nas nossas mãos. Aí não tem nada a ver com moralidade mesmo. E frequentemente é quando a gente vê que o médium sofre até para lidar com a mediunidade, porque ele não está acostumado com isso. Até ele não se preparou muito para isso. Né? Mas vai conseguindo. Ele pode até produzir bem com a mediunidade. Só que, se ele usar bem a mediunidade, se incorpora ao patrimônio dele. Se usar mal, se enrola mais ainda. Tá? Se enrola mais ainda. Então, aqui na continuidade dá para a gente entender melhor. Ó. Dentre os potenciais, dentre eles, os mediúnicos, para o livre trânsito entre as duas esferas. Né? Por quê? Porque aqui no caso, ela está analisando a mediunidade como uma consequência natural do evoluir. Uma consequência natural do utilizar a sonda de investigação e mergulhar no mistério de nós mesmos. E quanto mais nós mergulhamos no mistério de nós mesmos e nos conhecemos profundamente, mais os potenciais surgem.
E ela vê, e ela coloca como imprescindível isso. Por quê? Porque estabelece-se o contato livre com as esferas invisíveis. E nós precisamos desse contato livre com as esferas invisíveis? Né? Nós precisamos. Para que nós precisamos desse contato livre? É bom para a gente? É bom. É bom. Já pensou? Nós temos essa capacidade constantemente de trocarmos impressões com os amigos espirituais. Recebemos os bons conselhos. Recebemos livros. Como a minha mãe que está em mais de 20 livros editados, né? Nós escutamos os bons espíritos falando, nos alertando às vezes, né? A gente conseguir antever o futuro, desenvolver a intuição. Algo está me dizendo que eu não devo ir por aqui, vou por ali. Olha que beleza, né? A gente lembrar do passado a título de informação para um ajustamento no presente. Não é para qualquer um. É para aqueles que estão se conhecendo em profundidade. Gente, mas tudo isso é possível. Tudo isso e muito mais é possível para aquele que busca o autoconhecimento e o aperfeiçoamento de si próprio. Tá? Então não é uma coisa a menos, é uma coisa a mais. Não é uma anormalidade, é uma paranormalidade. Está além do normal. Entendeu? E ela coloca como imprescindível para o nosso desenvolvimento. Né? Porque olha que interessante, a dilatação do campo psíquico, quanto mais a gente expande a consciência e se sintoniza com a consciência cósmica, com Deus, e a gente passa a se sintonizar com as correntes de pensamento superior que vibram em todo lugar e que nos perpassam o tempo todo, quanto mais nós dilatamos o campo psíquico, isso propicia o mergulho no eu profundo, para a interpretação profunda dos problemas do ser. Então olha que interessante, uma coisa chama a outra, e a outra chama a outra, e acaba se criando um círculo virtuoso. Quanto mais eu me autopenetro nas camadas profundas do ser, mais dilata o campo psíquico, mais surge a paranormalidade. E quanto mais surge a paranormalidade, mais eu me autopenetro, tá? No enigma de mim mesmo. Certo? Está ficando claro, pessoal? Tá? Coisa boa, né? Aí a gente passa a ver a mediunidade de outra forma, né? A gente passa a ver os potenciais superiores de uma forma bem diferente. Né? Por isso que autoconhecimento, reforma interior, não é a gente ficar à cata de defeitos. Não é a gente ficar à cata de egoísmo, à cata de orgulho, à cata de inveja, não. Isso só tem desanimado as pessoas, isso só tem entristecido as pessoas. Você fala em reforma interior, pelo amor de Deus, reforma interior não, tudo menos isso. Né? Porque as pessoas associam com ficar contabilizando, ai, quantas vezes eu fui orgulhoso hoje, ai meu Deus, mais uma vez. Né? Eu fico lá contabilizando, ai meu Deus do céu, fui egoísta, né? Isso é valorizar o problema. Isso é gastar energia com o problema. E digo mais, gastar energia com vazio. Porque os defeitos são vazio, é a expressão do vazio. É como dar murro no vazio. Não é? Como é que a gente faz então? Nós temos que nos autoconhecer, nos autotrabalhar, amor, exercício, né? Caridade, doação, relacionamento. Isso desenvolve o ser e diminui as áreas problemáticas. Né? O estado de infância decorre da ausência de realizações evolutivas. O estado de infância, de imaturidade. O que é isso? É aquilo que eu já acabei de falar agora há pouco. A ausência de realizações evolutivas. O nosso problema essencial, qual é?
a ausência de realizações evolutivas. Por que somos inseguros? Por que temos defeitos da alma? Por quê? Somos ainda pouco desenvolvidos. Qual que é o nosso problema fundamental? Nos autodesenvolver. Adianta eu ficar bravo comigo porque eu sou invejoso, porque eu sou orgulhoso, porque eu sou egoísta? Não adianta nada. É como você brigar com o vazio. É como você brigar com alguém pelo que ela não está sendo. Não adianta, não adianta. O que adianta é promover o ser humano. É nos promover através do trabalho e do conhecimento. Do amor que nos faz desenvolver. Isso é real. Tá? Ok? Aí, pessoal, Gigantes da Alma é rapidinho. Tá? Aí eu vou utilizar, não precisa ficar preocupado não, que a gente termina, tá? É rapidinho. Isso aqui é a introdução, do assunto que nós vamos desenvolver no mês que vem, que são três áreas aí, 3 comportamentos nossos que nós vamos falar daqui a pouco, tá? Então ela diz assim: envolto na pequenez das aspirações egóicas, então self pouco desenvolvido, ego inchadão, só cuidando de futilidade, só cuidando da aparência, sem se preocupar com a essência espiritual. O ser move-se sob as injunções das necessidades de projeção da imagem, por sentir-se incapaz de superar a sombra, manifestando a força do eu real, imagem e semelhança de Deus. Então, trocando em miúdos, pessoal, self pouco desenvolvido. Ou seja, eu estou pouco desenvolvido, a minha essência está pouco desenvolvida. Mas eu tenho que viver as pressões sociais, da família, econômicas, tudo. Eu tenho que dar conta disso. Mas eu não me conheço direito. Eu não estou me desenvolvendo. É mais fácil para mim inchar o ego e parecer o que eu ainda não consigo ser. Eu começo a me preocupar em parecer o que eu não consigo ser. Tá? Ok? Porque no fundo eu me sinto incapaz de superar a sombra. Me sinto incapaz de desenvolver do self. Por quê? Porque vai dar trabalho. Vai dar trabalho. Então a gente meio danadinho, meio preguiçoso. E nessa perspectiva, a preguiça passa a ser o nosso maior adversário. Porque veja bem, se essencialmente o nosso problema é falta de desenvolvimento, a preguiça, a acomodação passa a ser nosso maior adversário. É aquilo que mais nos mantém sendo ou não sendo o que a gente poderia ser. Certo? Por quê? Porque se eu me trabalhasse mais, eu viria a ser o que eu não sou. Eu me desenvolveria mais. O ser que há em mim, ele seria um serzão. Não seria um serzinho. É só modo de falar, né, pessoal? Mas vocês entendem, né? Nós precisamos deixar de ser um serzinho para nos agigantarmos. Isso equivalia a dizer: a presença de Deus vai crescendo dentro de mim. A presença do ser vai crescendo dentro de mim. Tá? A manifestação do eu real, né? A imagem e semelhança de Deus. Gerado para alcançar o infinito e a consciência cósmica. É Deus em germe, palavras textuais dela. Tá? Você vê que ela colocou em letra minúscula. É Deus, com letra minúscula, em germe. O princípio espiritual que vem evoluindo, que somos nós espíritos, o princípio espiritual que faz, é Deus em germe. Nós ainda somos esse Deus em germe. Tá? Que as experiências evolutivas desenvolvem e aprimoram.
Então vai crescendo a presença de Deus dentro de mim, vai crescendo o ser que eu posso ser, o ser que eu sou, que vai se desenvolvendo. Tá? Tá ficando claro, pessoal? Tá? O ego, projetando-se em demasia, compõe os quadros de aflição em que se refugia. E negando-se a lutar, desenvolve-se os fantasmas gigantes que o protegem, quais cogumelos venenosos que desabrocham em terrenos úmidos e férteis, medrando no seu psiquismo atormentado e passando ao domínio escravizador. Eu preferi colocar as palavras textuais, até porque é pequenininho o texto aqui, tá? Vocês entenderam aqui, ó? Então, o self pouco desenvolvido, o ego, inchadão, né? O self desconhece o ego e o ego desconhece o self. Nesse momento, ambos estão, didaticamente, eles estão separados um do outro. Eles não têm um relacionamento harmonioso, ego e self. Tá? Se desconhecem. Tá? E o ego se refugia nas aflições que ele próprio cria. Quanto mais eu estou com o ego inchado, e eu me apego a pessoas e coisas, momentos, mais eu crio aflições. E eu me refugio nas aflições que eu crio. Tá? E aí, para complicar um pouco mais, além de eu fugir do self, da minha realidade, e me apegar ao mundo de fora e criar aflições, eu ainda arranjo uns capangas para me ajudar, vamos dizer assim. Eu ainda arranjo uns capangas para me proteger, para que o self não venha a dominar o ego cria alguns capangas, tá? Para fazer guarda para ele, ok? São os gigantes da alma, são os capangas do ego. Tá? Quais são esses? Já ficaram curiosos, né? Para saber quais são os capangas aí, né? Entre os terríveis gigantes da alma, que têm predomínio em a natureza humana, destacam-se os ressentimentos, os ciúmes e as invejas, que entorpecem os sentimentos, assulam a inferioridade e terminam por vencer aqueles que os vitalizam, caso não se resolvam enfrentá-los com hercúlea decisão e pertinaz insistência. Tem que colocar uma força de Hércules para vencê-los. Tá? Vocês entenderam? Então, olha, são defeitos que a gente costuma tratar como defeitos da alma, filhos diletos do ego. São os capangas que o ego cria para vigiar. Tá? Ressentimento, ciúmes e inveja. Tá? Entorpecem os sentimentos, assulam a inferioridade e vencem aqueles que os vitalizam. E aí nós vamos, no mês que vem, nós vamos nos deter na análise desses 3 tópicos. Esses 3 gigantes da alma. Espero que vocês não fujam. Mas é extremamente interessante. É extremamente interessante. É até melhor a gente estudar, porque a gente passa a entender o mecanismo psicológico do ressentimento, da inveja, do ciúme, e a gente passa a se conhecer melhor, né, entendendo esses mecanismos. É bem legal, bem instrutivo. Tá? Ok, pessoal? Então nós vamos... Olha, pontualmente, hein? Tá vendo? Ó? É possível. Yes, we can, né? Então, muito obrigado pela presença de todos, tá? Obrigado também aos nossos companheiros aqui na internet. O Alec, a Laurita, a Maria, a Poliana, a Carmen, a Roberta, a Sueli, a Grace, o Gabriel, a Isabel, a Bela, o Lopes, a Márcia Mairink, o Hermes, a Flora, a Patrícia, o Alexandre Xavier sou eu mesmo. Mandar um abraço para mim mesmo, né? Gente, beijão, muito obrigado, tá? Vamos fazer a prece então, só para a gente finalizar, né? Convidarmos a todos para
Agradecemos então esse momento de confraternização, de estudos, né? Muito obrigado, Senhor, pelo aproveitamento que nós tivemos e que possamos fixar esses ensinos de Joana em nossa memória espiritual, para que nos ajude nos nossos relacionamentos, na nossa vida de relação, em todas as áreas da nossa existência. Que os nossos irmãos que vieram de fora possam retornar num clima de paz, protegidos pela espiritualidade, e que todos que acompanham à distância também se sintam envoltos em tuas irradiações, Senhor. Muito obrigado por tudo. Que assim seja. Ok. Então tá jóia. Então mês que vem nos encontramos novamente, tá? Tenha um bom mês pela frente e a gente continua o nosso estudo então. Um grande abraço, viu? Muito obrigado.